irmãos? Boa noite. Pode se sentar aí que eu vou me apresentar primeiro. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aquele que tem um controle total e absoluto das nossas vidas. Aquele que nos faz surpresas. Porque no meu plano não era para mim estar aqui, mas o Senhor nos permitiu que estivesse. Eu quero me apresentar o meu nome, como o pastor já falou aqui, né? Missionária Gisele. Estou acompanhada aqui com meu esposo, a minha mãe, a missionária Vera. Nós congregamos, pastor, na igreja Shalom Pentecostal em Filadélfia. Está aqui a minha carteira. Nós viemos para um congresso e eu estou com uma carta, pastor, mas eu falei, meu Deus, cadê minha carta misericórdia? Mas aí está o telefone do meu pastor. Se o senhor quiser, pode estar ligando e pedindo as nossas informações. Nós congregamos esse ministério já há 11 anos, para a glória do nome do Senhor. Tem como pastor presidente o pastor Carlos Alencar, a pastora Eliana, eles são aqui de Abadiânia, eu acredito que é bem próximo, né? Isso, e tem como pastor local o pastor Alberto de Assis. Nós somos ovelhas ali, somos missionários. O Senhor, ele, pela misericórdia dele, ele tem nos presenteado com algumas nações. O Senhor, ele já nos permitiu a pisar no continente africano, ali no Mali, no Haiti. Nós já fomos ao Haiti várias vezes. Podemos ali contemplar as crianças ali comendo bolacha de barro, né? Então, às vezes, nós temos uma coisa com os olhudos e a gente reclama tanto, e os meninos lá, as crianças lá comem bolacha de barro ali todos os dias, barro e sal, né? Nós também conhecemos a bacia amazônica ali, os índios ali. O Senhor, ele nos deu a graça de levantar alguns padrinhos ali e construímos ali uma igreja para os índios estarem cultuando, adorando o Senhor. Fizemos batismo ali, pastor, algo assim muito limpo mesmo, né? Muito maravilhoso. Isso é o céu que nos presentia, né? O céu nos dá. Outro local que nós fomos também, nós chegamos até a Bolívia. Tivemos ali na Bolívia, tive uma experiência muito diferente ali na Bolívia, porque a gente veio falar de macumba, de rituais, e ali na Bolívia ali nós tivemos ali, presenciamos ali realmente ali sacrifícios ali de bode, uma coisa terrível ali no local, mas o nome do Senhor foi glorificado. Eu tenho a minha gratidão ao Senhor por estar aqui nessa noite, a minha gratidão pelo pastor Antônio, pela pastora Eunice, né, que nos cedeu essa tribuna. E eu tenho muito temor quando eu subo para ministrar, eu começo a gaguejar assim, meus irmãos. Realmente eu sinto temor de Deus. Eu preferia estar sentada aí e ouvindo, e recebendo e sendo alimentada, porque eu sei que eu não estou ministrando para qualquer povo. Quando nós saímos para evangelizar, que nós vamos debaixo das pontes da Marquise, nós estamos ali ministrando para um povo que ainda não é filho, né? Foram criados por Deus, mas muitos ali não aceitam Jesus ainda. Então, eu acredito que é mais fácil, né? Agora, quando você ministra para o povo, que é a raça eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido de Deus, a noiva do Cordeiro, a gente tem temor de falar aos corações, né? A irmã que está dirigindo esse trabalho aqui, a irmã Maria Martins, e o evangelista Denival, muito obrigado pela confiança, né, de nos ceder essa tribuna nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já ouvi aqui coisa linda, essa moça aqui, louvando o Senhor, a outra irmã, né, muito maravilhoso a gente poder ouvir o céu falando através dos louvores, algo extraordinário do céu. E essa noite é uma noite de cura, né? Noite de cura, noite de milagres, e eu sei, nós sabemos que Deus, ele ainda cura, apesar de tecnologia, apesar de carro dirigir sozinho, apesar de a gente estar aqui no Brasil e a gente poder conectar com quem está lá no Japão, através do WhatsApp, através de rede social, mas nós ainda, como igreja do Senhor, nós entendemos que o céu ainda cura, nós entendemos que Jesus ainda opera milagre.
o capítulo 5 de Lucas 5, a partir do 17, aonde que ela está narrando aqui um dos milagres de Jesus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Lucas 5 e nós vamos ler o verso 20 e depois nós vamos caminhar aqui para frente um pouquinho, porque o Senhor ele vai falar nessa noite de hoje sobre 3 classes de pessoas. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo Lucas 5 no verso 20, que diz: e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Glória a Deus. Segue para frente um pouquinho no livro de Lucas 8, no verso 48, que diz: glória a Deus. E ele lhe disse, glória a Deus, Lucas 8, verso 48, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá-te em paz. Glória a Jesus. Você pode ser sentado aí dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor. Como eu já disse, a gente vai falar aqui sobre 3 classes de pessoa. E quando nós lemos esse texto aqui, que ele já foi lido nessa noite de hoje, nós estamos vendo falar aqui que aconteceu que um daqueles dias que estava ensinando e estavam ali assentados os fariseus e os doutores da lei que tinham vindo das aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar, né? A virtude do Senhor estava ali. Eu acho que o interessante é porque quando nós ouvimos falar de fariseu, a gente entende que é uma classe que não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Quando a gente vê falar de fariseu, a gente vê que era uma classe de perseguidores. Quando a gente ouve falar de fariseu, a gente lembra que era aquele povo que estava ali acusando Jesus diante do madeiro crucificado. Estava ali junto com o povo ali, desejando que Jesus fosse morto, que Jesus fosse aniquilado, porque o que eu acho tão interessante é porque eu entendo que fariseu é uma raça que tenta atrapalhar os planos e os projetos de cura de Jesus. Só que o texto sagrado ali nos começa a nos narrar que haviam ali uns homens, e esses homens estavam transportando um paralítico. E o texto sagrado nos diz que naquele local ali existia uma multidão. Então, quando eu comecei a ler esse texto aqui, o Senhor ele começou a palestrar no meu coração que a primeira classe de pessoas que a gente vai falar aqui é a classe de pessoas que a multidão paralisa eles. Interessante isso, né? Peraí, missionária, mas o que você está dizendo? Eles não passaram pelo telhado, eles não pegaram o paralítico, não levaram até o telhado? Sim. Só que a multidão paralisou eles, mas a fé deles não foi paralisada diante da multidão, porque eles pegam o paralítico, eles pegam aquela maca e procuram uma forma de subir até aquele telhado para descer até onde estava Jesus. E o que eu acho tão interessante e tão lindo de Deus é que se você tem alguém que caminha junto com você,
adiante a fé daqueles que estavam caminhando com ele, que estavam fazendo aquele sacrifício com ele. Jesus olha e diz: olha, peraí, os seus pecados estão perdoados. Jesus não olhou para o paralítico, Jesus olhou para a fé daqueles que estavam carregando aquele paralítico e colocando aquele paralítico ali naquele lugar. Deixa eu dizer algo aqui nessa noite. Às vezes a nossa situação é tão debilitada, mas se é alguém de fé que caminha conosco, o Senhor, Ele olha e nos abençoa através da fé de alguém. Peraí, você não está entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Se a sua fé não é suficiente, a da irmã do círculo de oração é. Se a sua fé não é suficiente, a da esposa do pastor é. Se a sua fé não é suficiente, a do pastor é. Se a sua fé não é suficiente, Deus levanta alguém com fé no teu lado para carregar a sua maca de frente do milagre. Eu acho tão maravilhoso e tão lindo de Jesus é que os fariseus, conhecendo Jesus, eles começam a razoar e a perguntar. O negócio difícil é fariseu. O fariseu está vendo o milagre, o fariseu está diante do mestre, mas critica, fala, blasfema, né? Acha que é Jesus que estava blasfemando. Na verdade, quem estava blasfemando diante do rei, do grande, do eu sou, do todo-poderoso, eram eles. Só que Jesus, ele fala assim: o que é mais difícil? É dizer que os seus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? Eu acho tão lindo, tão maravilhoso, é que Jesus, ele vira para ele e fala assim: peraí, levanta e pega a tua cama e anda, e vai para a tua casa. Cama, nesse contexto aqui de mendigagem, quando nós ouvimos falar cama, nós achamos que é a cama confortável que nós ouvimos, não. Mas um mendigo, né, um paralítico naquela época, o que eles tinham ali como cama era um tapete. Eles enrolavam aquele tapete, pegavam aquele tapete, né, aonde que ia, porque não tinha como colocar uma cama. Então Jesus fala: não, você pega aí a sua cama aí e levanta-te e vai. E o texto sagrado nos diz que ele vai glorificando a Deus. Porque o que eu acho tão interessante, tão lindo, tão maravilhoso é que quando nós vemos a ação do poder de Deus na nossa vida, trazendo cura, trazendo restauração, renovo, o que nós fazemos é adorar, glorificar. Nós esquecemos o nosso passado de coração, porque nós começamos a adorar, nós começamos a glorificar. E eu acho tão interessante, tão lindo, que eu não gosto de falar isso, mas é a mesma coisa de Jesus quando fala em cama, fala: olha, você pega essa cama, você leva ela, carrega ela e vai embora, sai daqui. É mais ou menos assim: peraí, não esquece de onde você saiu. Se hoje a situação está difícil, olha para trás, porque atrás era muito pior do que hoje. Antes era muito pior. Antes eu não tinha Jesus, antes eu não conhecia Jesus, mas hoje eu sei quem habita em mim. E eu vou falar como Jó: louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu estou dessa forma aqui, mas glorificado seja o nome dele, porque eu sei que ele pode me curar, o poder dele vai vir sobre a minha vida e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Tem nada que Jesus não possa curar, não tem nada que Jesus não possa operar, não há nada que Jesus não possa fazer. Ele é o Criador, ele é o Deus soberano, ele conhece a sua necessidade, ele conhece a sua enfermidade. A enfermidade não pode nos parar. A multidão que vem de enfermidades e de problemas não pode nos parar. Hoje é noite que o Senhor está liberando e dando estratégias a pessoas aqui. Se tem uma multidão, o Senhor vai te dar uma estratégia. Talvez você não vai precisar de passar por cima de um telhado, mas talvez você vai ter que descer mais na hora ali para você ver o milagre ser operado. Glória a Deus. Então nós temos aqui uma classe de pessoas que a multidão fez com que eles tivessem uma estratégia para chegar até o milagre, para chegar até Jesus. E quando nós chegamos aqui no livro de Lucas 8, nós começamos a ler esse texto aqui
multidão recebeu. Jesus, ele volta de Gadara. Jesus vai até Gadara, liberta um homem de uma legião de demônios e ele regressa de novo para o território de Cafarnaum. Ele chega até aquele lugar ali novamente. E quando Jesus ele chega ali, o texto sagrado nos diz que um varão pelo nome de Jairo, um príncipe da sinagoga, ele chega diante de Jesus e ele se prostra. Eu acho tão interessante, tão maravilhoso aqui, é que nós aprendemos aqui nesse texto sagrado aqui, que independente do meu posicionamento, pode ser missionário, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser obreiro, pode ser diácono, pode ser missionário, pode ser quem for, nós não estamos ilesos de viver uma situação difícil, mas quando nós nos prostramos diante do Senhor e rogamos Ele que entre na nossa casa e olhe a nossa situação, o Senhor Jesus, Ele se compadece. Tinha um monte de gente ali. Aí Jairo, ele se prostra diante de Jesus. Eu acho que é interessante que quem já foi em Jerusalém vai entender que quando chega na beirada daquele mar ali da Galileia, ali está cheio de barro, ali não é limpo, ali é alagado. Só que Jairo, ele não está nem aí, ele chega diante de Jesus e ele se prostra diante de Jesus e fala para Jesus: olha, eu te rogo que entre na minha casa, porque a minha única filha, ela está à beira da morte. E aqui nós vemos aqui, né, essa segunda classe de pessoas aqui, é que nesse trajeto de Jesus até a casa de Jairo, o texto sagrado nos diz que chega alguém por detrás dele e toca na orla de sua veste. O texto sagrado nos diz que uma mulher que sofria por uma hemorragia há 12 anos, ela chega, ela passa por aquela multidão, ela às vezes eu tenho dificuldade para falar os nomes em português. Ela se esquiva diante da multidão e ela se prostra e toca na orla das vestes de Jesus. E o texto sagrado diz que quando ela se prostra toca na orla de Jesus, o Senhor Jesus, ele percebe, ele sente, porque ao tocar sai virtude de Jesus. Eu acho tão lindo, tão interessante, é que quando ela toca na orla das vestes de Jesus, ela está tocando em um talite, ela está tocando em um manto judaico. O manto judaico, ele tem 613 pontas, que lembra a mitzvah, ela lembra a Torá, que significa as leis. Eu acho tão lindo, tão interessante, é que ela toca, mas ela está tocando dizendo: eu quero a cura, mas eu quero a sua lei. Eu quero a cura, mas eu quero viver em obediência. Eu quero a cura, mas eu quero viver uma vida inteira na tua presença. Porque eu acho tão interessante que lá onde eu moro, lá na América, o povo faz, nós estamos atrás da mesa, mas o senhor tem noção, há umas 300 pessoas dia de segunda-feira. É um povo que vem para cura, mas não quer a lei. É um povo que quer o milagre, mas não quer a lei. Mas eu estou aqui nessa noite de hoje pregando para a igreja que quer a cura, mas também quer a lei. Quer a cura, mas também quer Jesus. Quer a cura, mas também quer a presença. Eu acho interessante, é porque essa segunda classe aqui é uma classe que consegue romper com a multidão. Porque para ela estar ali naquele local ali, ela estava correndo o risco de ser apedrejada, ela estava correndo o risco de ser morta. A lei de Levítico, uma pessoa nesse estado aqui não poderia chegar perto de ninguém da mãe de um judeu. Perto de Jesus, perto de um judeu. Está ali aquela multidão. Ela se arrisca para chegar ali naquele local. Então essa classe aqui é aquela classe que eu não quero nem saber se na minha casa tem arroz, tem feijão, eu estou indo adorar. Eu não quero nem saber se tem enfermidade, se não tem enfermidade, eu estou indo adorar. Eu não quero nem saber se tem divórcio, se não tem divórcio, eu estou indo adorar. Eu não quero nem saber se meu filho está na igreja, se não está na igreja, eu estou indo adorar. Eu não quero nem saber se a porta está aberta ou se a porta está fechada, eu quero estar adorando, porque eu corro o risco de estar adorando e no momento da
povo. Eva, peraí, você tem que viver excluída. Eva, peraí, você tem que ficar longe da sociedade, sem amigos, sem marido, sem filho, sem ninguém, porque a lei judaica é dessa forma. No meio da sociedade, não, mas ela rompe com aquilo e toca no manto de Jesus. E quando ela toca no manto de Jesus, sai poder, sai virtude para curar. A ordem do céu é toca nas vestes do mestre, mas toca com fé. Toca com fé. Porque sem fé é impossível agradar o céu. É impossível agradar a Deus. E o texto sagrado ele continua a discorrer aqui. Nós falamos aqui da primeira classe de pessoa que é da multidão, né, que a multidão ela tentou paralisar, mas o Senhor deu uma estratégia e eles romperam. E nós falamos aqui da classe, da segunda classe, que ela não se paralisou como a multidão. Eu quero saber quem está lá. Eu vou adorar. Eu quero saber quem está lá. Eu quero a minha cura. Eu quero saber quem está lá. Eu quero ter uma aliança, um compromisso com o mestre, com o rei. Eu não quero nem saber se o povo fala mal dos crentes. Eu quero estar lá para adorar, porque eu quero esse Deus de milagre, esse Deus poderoso. Nós vamos falar aqui para a gente caminhar aqui, que está dando quase meu horário aqui. É sobre essa terceira classe aqui, né? Essa terceira classe de pessoas aqui. O texto sagrado ele continua a dizer que quando Jesus está ali naquele contexto, naquele diálogo ali com Pedro, com os discípulos, aquela multidão, e Jesus perguntando quem me tocou, quem estava aqui, né, porque eu senti sair virtude de mim, aquela situação trêmula daquela mulher, com medo de falar, sou eu, e Jesus querendo trazer a identidade dela de volta. Peraí, você está assim, mas eu estou aqui, eu sou o mestre, traz a sua voz à tona aqui diante da multidão. O texto diz que chega alguém da casa de Jairo, vem alguém de lá e diz, a sua filha está morta, não incomode mais o mestre. Olha que coisa terrível, você andando do lado da vida e você recebeu uma notícia de morte. Você está caminhando do lado daquele que dá vida e você saber que na sua casa tem morte. Você está caminhando do lado daquele que tem o poder de ressuscitar, mas você olha em direção à sua casa e você vê alguém morto. Mas o céu me autoriza a dizer para você nessa noite, continua caminhando do lado do mestre, continua caminhando com o mestre, porque ele vai chegar na sua casa e vai ter vida. Tem alguém morto lá. É como se eu ouvisse o céu dizer, tem alguém morto lá, mas está andando com Jesus. Tem alguém morto lá, mas está caminhando com o mestre, está caminhando com Jesus. E é tão lindo, tão maravilhoso que Jesus ele ouve e responde. Não foi Jairo que respondeu, foi Jesus que respondeu, porque Jesus está olhando com quem ele está caminhando e está vendo o coração. O livro de Daniel, o livro de Apocalipse diz que ele tem olho como chama de fogo. O Deus que nós servimos não tem nada que passa oculto ou escondido diante dele. Jesus, ele conhece o seu coração. Jesus, ele conhece o meu coração. Jesus, ele sabe muito bem do que eu preciso, do que eu necessito, e ele sabe os meus temores. Porque Jesus, ele olha para Jairo, ele responde àqueles que veio da casa dele e diz, hey, você sabe quem está aqui? Hey, você sabe quem você está caminhando? Hey, pera aí um pouquinho, não temas. Epa, pera aí, deixa eu falar algo para você, porque o céu me autoriza a liberar isso aqui nessa noite. Aquele que você está andando e caminhando com ele, chama Jeová Sabaoth, é o Deus das guerras. E nessa peleja o Senhor me autoriza a dizer, você não vai ter que pelejar, ele peleja por você, ele guerreia
existia uma multidão chamando ele, Jesus entra ali, coloca o povo para fora e a menina ressuscita. Quero dizer para você que essa é a terceira classe de pessoa. É a pessoa que estava caminhando com Jesus, mas que tinha medo. Mas o Senhor, Ele está repreendendo o espírito do medo, em nome de Jesus. A minha pergunta para você nessa noite é, e o que eu tenho para finalizar aqui é o seguinte: eu não sei qual é a classe de pessoa que está aqui nesse culto nessa noite, mas de uma coisa eu sei: o milagre Jesus vai operar, independente da classe de pessoas que é, porque Jesus curou o paralítico, porque Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, e Jesus também ressuscitou a filha de Jairo. Eu não sei qual classe você se identifica nessa noite, mas eu quero dizer algo para você: você caminha com o Mestre, você anda com Jesus, é Ele que te acompanha. Quando você sai de manhã cedo para trabalhar, é Ele que te acompanha. Quando você vem com um ciclo de oração, é Ele que te acompanha. Quando você volta para sua casa, é Ele que te acompanha. Quando você retorna do culto, é Ele que te acompanha. Quando o culto acaba, você vai para casa, é Ele que te acompanha. Aleluia. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Debaixo da autorização do pastor, nós estamos aqui com alguns minutos e eu convido você para frente. Nós vamos estar orando. E o Senhor, que tem poder para curar enfermidades, o Senhor vai curar. Nós vamos estar orando. E o Senhor, que tem poder para repreender o medo, Ele vai repreender o medo. Nós vamos estar orando. E o Senhor, que levanta paralítico de cama, também vai levantar. Então, interessante que é como se existissem paralisias espirituais. Paralisia espiritual é você saber, você ter certeza, convicção da sua salvação, mas o inferno, ele tenta te paralisar de alguma forma para que você não avance, para que o propósito de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus não conclua na sua vida. Eu convido você na frente para orar. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor, Ele tem curado. Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, pastor. E nós cremos, porque nós ouvimos já outro dia o Senhor libera cura para pessoas de câncer dessa forma aí. E nós cremos no nome de Jesus que o Senhor cura. No ano de 2018 eu fui acometida por 3 bactérias no centro cirúrgico e peguei uma infecção generalizada. Não era para mim estar aqui porque os meus leucocitos foram a 29 mil. Não era para mim estar aqui hoje, mas pela bondade dEle, pelo Deus que cura, Ele está aqui nessa noite para curar o teu corpo.